Caros amigos, o meu nome é Anna Smirnova, eu sou nativa de russo, professora de russo há alguns anos, e eu sou também a aplicadora do teste de proficiência em russo com certificado da Universidade de São Petersburgo. Eu fui uma das organizadoras que trouxeram a Universidade de São Petersburgo para aplicar teste de proficiência no Brasil primeira vez, no ano passado. Este ano, em novembro de 2019, nós estamos organizando de novo o teste. E como tem muita gente perguntando mais informações sobre como é que acontece o teste de proficiência em russo, eu decidi fazer este vídeo e dar mais informações. Bom, o nome do teste de proficiência em russo é TRKI, que vem da sigla russa Тест по русскому языку как иностранному. Análogo de TOEFL em inglês. E eu me apresentei no começo deste vídeo. Talvez valha a pena mencionar também que eu sou pós-doutoranda em Linguística Aplicada na PUC de São Paulo. Bom, primeiro eu vou explicar sobre os níveis desse teste. Esse teste tem 6 níveis, que corresponde a uma classificação internacional de A1, A2, B1, B2, C1, C2. Todos esses níveis têm nomes em russo, que se vocês forem procurar a informação sobre esse teste em russo, vocês podem encontrar. Por exemplo, C1, isso é o elementarный уровень, nível elementar, базовый уровень, уровень é o nível básico, que corresponde ao A2. E a partir do B1, o teste se chama TRKI mesmo, que é Тест по русскому как иностранному 1, Тест по русскому как иностранному 2, e assim adiante. Existe uma avaliação aproximada de quantas horas de estudo precisa para chegar neste nível. Não significa que é sempre essa quantidade de horas, porque depende de como você estuda e que materiais você tem. Porque às vezes a pessoa estuda várias coisas, mas acaba tendo falhas em alguns assuntos que fazem parte de A1. Então, mesmo fazendo mais horas, por causa dessas falhas, ela não tem preparação completa para passar o teste B. Agora, em outros casos, quando a pessoa se treina desde o começo para o teste, aprendendo assuntos do dia a dia, no qual é focado A1, ela consegue fazer até com menos horas. Bom, como tem pouca informação sobre o teste de proficiência em russo e em português, é muito importante que vocês tenham oportunidade de conversar com um professor que sabe mais e orientar como que deveriam ser feitos os estudos. Então, é isso que eu vou tentar fazer hoje. Bom, além de número de horas de estudo, que é aproximado, então nem tudo precisa ser feito com o professor, muita coisa vocês conseguem estudar sozinhos, ainda mais principalmente a partir do nível B1. E mais uma coisa que vocês podem se orientar é o tamanho do vocabulário que vocês precisam. Não é uma avaliação abstrata, existem materiais com listas de vocabulário para cada um dos níveis. Não é necessário ficar estudando e decorando a lista. Primeiro, que isso não funciona. Segundo, que se vocês abordarem os temas, os assuntos que entram no nível que vocês estão escolhendo, vocês já vão adquirir esse vocabulário lendo os textos, ouvindo os áudios. Então, isso vai acontecer de maneira natural. Bom, são 13 instituições russas autorizadas a aplicar o teste. Nem todas elas têm filiais no exterior. Agora, a Universidade de São Petersburgo é uma universidade que tem um centro específico de desenvolvimento, de aplicação de provas de proficiência. Assim, eles fazem contatos com vários países. Eles têm representante na América Latina, na Argentina e também agora tem no Brasil. Bom, esse teste de proficiência em russo tem 5 partes: léxico e gramática, leitura, escrita, compreensão auditiva e conversação. É bem parecido com o que nós conhecemos
os testes de proficiência em inglês e francês. Em cada uma das partes, é necessário conseguir 66% dos pontos possíveis para conseguir receber o certificado. Agora, se você tiver 4 partes com mais de 66% e somente uma parte que está em 60%, nesse caso também eles abrem uma exceção, a pessoa também pode receber o certificado. Bom, vou comentar um pouco sobre materiais que usei para a preparação deste vídeo. Então, eu analisei materiais de exigências para vários níveis. Nesse vídeo eu vou focar no A1. Então, esses documentos que refletem exigências para teste de proficiência em russo se chamam Государственный стандарт. Então, a norma estatal. E outro documento é o documento que contém as listas do léxico, do vocabulário para cada nível. É o vocabulário que corresponde àquele número de palavras que eu indiquei num dos primeiros slides. Eu usei aqui, entre os materiais, também os exemplos que eu puxei do site da própria Universidade de São Petersburgo, coloquei aqui em letras maiores. Aqui, por exemplo, é elementarный уровень, é o nível elementar, que em russo é TU, pela classificação internacional seria A1. Então, nós podemos baixar aqui um tiповой teste, um teste típico, ou demonstraционный teste, o teste de demonstração. Então, esses testes são disponíveis para todos os níveis no site da própria Universidade de São Petersburgo. Bom, eu vou focar este vídeo nas exigências, exemplos para o nível de A1, porque se você já tem segurança que é A1 vocês passariam, só resta contatar uma das escolas que aplica a prova e a gente vai ajudar a passar os testes adicionais para definir o nível de vocês exato. Agora, se vocês estão com dúvida fazer ou não fazer o teste de A1, é este o momento para ver detalhadamente como que funcionam exigências para esse nível para tomar decisão. Então, os 5 temas principais que fazem parte do A1, tanto na conversação, quanto na redação, quanto em outras partes da prova, então é рассказы себе, é saber contar sobre si mesmo, мой друг, é meu amigo, семья, família, мой рабочий день, o meu dia de trabalho, e свободное время, отдых, интересы. Tempo livre, hobby e os interesses. Então, todos esses temas vocês têm que saber abordar no nível elementar para manter a conversa e conseguir escrever uma pequena redação. Aqui, o exemplo do léxico que vocês podem precisar. Então, é o léxico de fazer compras, magazine, quiosque, caixa. O léxico de saber mandar carta pelo correio, na posta. O léxico do banco, o banque. O léxico do restaurante, bufete, café, stalowy. No restaurante, na cafeteria. O léxico de biblioteca, na biblioteca, muito importante para russos. Na занятиях, que eu sei que é uma palavra de uso um pouco incomum nas aulas de russo para estrangeiros, mas isso significa na aula. E na улице города, в транспорте, que é no transporte, nas ruas. E no final, mais um tema que normalmente é pouco abordado em livros de russo para estrangeiros, que é policlinique, у врача, в аптеке. Então, na policlínica, no médico, na farmácia. Agora eu vou explicar um pouco o que seria necessário saber sobre a gramática de russo no nível de A1. Então, para substantivos, precisamos saber declinações em todos os 6 casos. O plural não é exigido, mas singular tem que saber. Então, tem que imaginar como funciona o sistema dos casos e quais são terminações para palavras de cada gênero. Adjetivos, só precisa saber no caso nominativo. Tem que saber bem todos os 3 gêneros, singular, plural, mas saber a declinação de adjetivos para um não é necessário. É bom também já ter uma ideia geral de adjetivos completos e adjetivos curtos,
A lista de adjetivos curtos é bastante pequena, mas também precisamos ter noção do que é mais usado. Falando sobre os verbos, precisamos saber conjugar verbos, tanto do primeiro quanto do segundo grupo, saber também os verbos mais comuns e regulares, no presente, no passado, no futuro. E também precisa ter noção de aspectos perfectivo e imperfectivo, como os verbos básicos, e também a noção de verbos de movimento. Então, precisa saber os 4 verbos básicos, que são verbos de andar a pé ou andar de meio de transporte em uma direção, iti e viajar, ou ida e volta, que é hadi e yeti. E precisa também saber os prefixos básicos, inclusive por e pri. Então, por serve para marcar o aspecto perfectivo do verbo de movimento. Então, partir, partir, começando o movimento. E o prefixo pri marca a ideia de chegar, se aproximar. Então, priti é chegar até. Bom, referente aos advérbios, os advérbios não declinam, não conjugam, isso facilita bastante, mas precisa ter um certo vocabulário referente a advérbios de lugar, de tempo, de modo, predicativos, interrogativos, então tudo isso é bom saber. Bom, temos também preposições e conjunções. Então, tem uma lista básica de preposições e conjunções. Preposições, preciso saber que caso que se usam com cada uma delas. As conjunções, que permitem estruturar a frase, vocês também têm que conhecer, porque no texto caem tarefas no uso disso, e preciso saber 2 partículas que são ne e dar. Agora eu vou dar um exemplo do teste A1 de gramática. No nível do A1, são 70 perguntas e vocês vão ter 50 minutos para responder tudo isso sem poder usar dicionário. Agora, é muito difícil? Nem tanto. Vou mostrar aqui 12 das primeiras 70 perguntas. Então, já é praticamente 1/6 da prova. Então, o primeiro grupo das tarefas, temos 5 expressões e temos que escolher entre nhe e nhe. Então, sabemos que nhe se usa para fazer negação de verbos, ou de substantivos, ou de adjetivos, e nhe se usa para negar a frase inteira, ou na formação de expressão que teria sentido em português de não há. Por exemplo, ya pisati. Pisati é substantivo, vou colocar nhe. Ya ni pisati. E aqui. Aqui o sentido da expressão seria, eu não tenho carro. Quando se trata de não ter, não haver, eu uso nhe. Então fica com nhe, machine. Agora vocês conseguem continuar outras 3. Aqui no segundo grupo das tarefas, temos que escolher entre adjetivo do gênero masculino haroshi e advérbio хорошо. Então, Masha, говорит по-французски. Говорит é verbo, então vou usar advérbio, хорошо. Этот jornal очень, jornal é substantivo, então vou usar adjetivo хороший. Então, no próximo bloco de tarefas, preciso ter um pouco de vocabulário. É muito comum que alunos conheçam a palavra недалеко, que significa na longe, perto, e não lembram muito bem o que é недавно, o que é, na verdade, recentemente. Mas, se você lembrar só um dos 2, então usa o недалеко onde vocês tiverem certeza. Por exemplo, музей Льва Толстого недалеко оттуда. Por exemplo, в цирк идти совсем недалеко. Мы не опоздаем. Ir para o circo não é de jeito nenhum longe, nós não atrasaremos. E onde vocês verem que não cabe недалеко, coloquem недавно. Aqui vou dar um exemplo de tarefas para leitura. Então, referente à parte de leitura, são 30 perguntas, baseadas em pequenos textos de até 300 palavras. Vocês vão ter 50 minutos para fazer essa parte. E pode usar dicionário, sim. Como que seria esse dicionário? Seria dicionário russo-português em papel. Não pode usar dicionários no celular, na internet. Então, você tem que estar acostumados
Para usar dicionário em papel, o que quer dizer? Tem que saber alfabeto russo e estar acostumado de procurar palavras. Também, se vocês quiserem ver um monte de palavras, nem vai dar tempo. Agora, para consultar uma ou outra palavra central, vale a pena. No resto, é melhor seguir sua intuição e não perder tempo. Então, vamos ver exemplo do texto que poderia ser usado nessa prova no nível de A1. Я родился и вырос на юге России, в Абхазии. Моя родная Абхазия очень красивая. Там много солнца, море и горы. А какие хорошие люди живут в Абхазии. Как они любят абхазскую природу. Конечно, вы понимаете, что мой родной язык абхазский, и я хорошо говорю, читаю и пишу по-абхазски. Когда мне было 7 лет, я поступил в русскую школу, и поэтому хорошо знаю русский язык. Учился я очень хорошо e даже получил золотую медаль, а это было нелегко. Então, o texto é bastante básico. Se quiserem, vocês podem parar agora o vídeo, pegar dicionário, consultar palavras que vocês não sabiam. E para sentir como que é o teste de compreensão de leitura, eu vou apresentar para vocês exemplos das perguntas. Por exemplo, Abkhazia – это высокая гора, мой родной город, ou моя родина. Então, pelo contexto, é claro que a Abkhazia é родина, porque я родился и вырос в Абхазии. Eu nasci na Abkhazia. Então, a Abkhazia é родина, que é pátria. A resposta certa é V. Então, vamos ver a segunda pergunta. В Абхазии есть горы, сады, парки. Então, se trata de alguma coisa que há, né, na Abkhazia. Mesmo não sabendo direito do que se trata, eu posso identificar aqui a palavra. Tá significa lá, tem isso e também горы. Aqui a pergunta é, na Abkhazia há, горы. Então, eu consigo responder a pergunta usando a minha intuição, mesmo se não tiver tempo de checar o que exatamente são горы. E a terceira pergunta, я хорошо говорю только по-абхазски, только по-русски, по-абхазски и по-русски. Então, pergunta-se quais são as línguas que fala o contador dessa história. Então, nós vemos aqui que a língua nativa dessa pessoa é abhazski, então abhazski ela fala, e хорошо знаю русский язык, ela fala russo também. Então, a resposta certa é по-абхазски e по-русски. Aqui vem mais um exemplo da tarefa de interpretação de anúncios. Então, aqui nós vemos um anúncio de uma business escola, de uma escola de negócios. E nós vemos que é uma escola que para séries da primeira até 11ª série em Moscou. E essa escola já tem 12 anos. Vamos ver nessa aqui. É um anúncio convite. Ele convite para quê? Na день рождения? Não, eles só informaram que eles já estão no mercado há 12 anos para passar a ideia de credibilidade. Então, a escola convida o Titsa a estudar? Sim, é uma escola e ela oferece oportunidade de estudar em várias séries. Se fosse anúncio para trabalho, seria formulado para professores de maneira diferente. E tem mais um anúncio. Туристическое агентство приглашает молодежь 18-25 лет. Работа летом. Гиды, менеджеры, переводчики. Знание иностранного языка обязательно. Precisamos interpretar esse anúncio. Вас приглашают. Então, vocês são convidados para quê? Изучать иностранный язык? Нет, porque o conhecimento da língua russa já é obrigatório. Поехать в туристическое путешествие? Fazer uma viagem? Não, porque diz aqui, работа летом. Então, emprego no verão. Работать в турагентстве? Да, este anúncio convida para trabalhar numa agência turística. Então, a resposta certa é V. Aqui, vou dar um exemplo da tarefa de redação. Então, no nível de A1, é suficiente fazer uma redação de 15 frases. Vocês vão ter 40 minutos para isso e podem usar dicionário. Não precisa saber escrever em cursivo. E aqui é um exemplo de tarefa, que vocês também podem parar a slide e ver detalhadamente, mas a tarefa é escrever sobre você,
seu nome, quantos anos você tem, quem é você, de onde você estudou, o que você gostava quando estudava na escola, que matérias você gostava quando estudava na escola, onde e quando começou a estudar língua russa, o que você gosta de fazer no tempo livre. Então, tem uma pergunta geral, sugerindo escrever uma carta de apresentação, mas já tem também um plano que vocês podem ir seguindo. Aliás, se não seguir o plano, cada pergunta não respondida tira ponto. Então, aproveitam e comentam uma coisa sobre cada frase. Se na tarefa dizer 15 frases, tem que escrever 15 frases. Então, pega o que for mais fácil, por exemplo, o assunto de onde e quando você começou a estudar a língua russa, ou o assunto de hobby, e detalha um pouquinho mais. Aqui no final também, atenção, aqui eles pedem no final também escrever, explicar por que você está escrevendo essa carta, o que você quer saber sobre essa pessoa, fazer perguntas e pedir também escrever para você de volta. Então, tudo isso tem que ser feito. Aqui, o exemplo de tarefas para compreensão auditiva. São 25 tarefas, né, são pequenos diálogos ou monólogos, que vocês vão poder ouvir 2 vezes. Vocês vão ter 30 minutos para fazer esse teste. Então, vocês veem que os textos são bem curtinhos, né? Se não caber tudo em 30 minutos, não vai poder usar dicionário. Agora, se quiserem experimentar como é, podem fechar os olhos para não ler o que está escrito no slide. Eu vou ler para vocês um pequeno monólogo e depois nós vamos tentar responder as perguntas. Então, eu vou começar a ler a tarefa. Фешем os olhos. Дорогие друзья, приглашаем вас на экскурсию в старый русский город Владимир. Мы поедем на экскурсию в среду. Автобус будет ждать вас в 8 часов на Университетской площади. Во Владимире мы пообедаем в ресторане и познакомимся с экскурсоводом, который будет показывать нам город. Pronto, podemos abrir os olhos. Vocês entenderam todas as palavras? Talvez não, mas isso é um problema? Também não, porque vamos ver as tarefas. Você tem que escolher quem que está convidando você. Друзья, которые живут во Владимире, amigos que moram no Vladimir. É um convite para trabalhar, работать в городе Владимире, ou é o convite de fazer uma excursão, na excursão в город Владимир. Bom, mesmo se nós entendêssemos pouca coisa, esse excursão repetido várias vezes já dá a ideia que a resposta certa é a D, mesmo. Aqui vai ter mais um exemplo, pode fechar os olhos. Vou ler um diálogo. Извините, этот автобус идет в центр? Нет, не идет. А какой автобус идет в центр? Номер 3. Спасибо. Pode abrir os olhos. Então, vamos ver a pergunta. Они разговаривали, eles estavam conversando, onde? Na улице, na rua. В автобусе, no ônibus. В центре, no centro. Então, aqui pelo diálogo, mesmo não sabendo muitas palavras, nós entendemos que uma pessoa pergunta sobre o ônibus e outra está respondendo. Então, a conversa está acontecendo na rua. Aqui, o exemplo para tarefas de conversação. Vai ter 3 tarefas, duram mais ou menos 25 minutos, não pode usar dicionário. A conversação, no nível dia 1, tem 3 partes. Tem uma parte que é entrevista, é feita de maneira espontânea, e outras 2 partes vocês vão ter uns 5 minutos para se prepararem. Então, vocês vão ter tarefas de iniciar um diálogo e de discutir e de preparar uma breve exposição sobre algum assunto. Então, vamos ver a tarefa de iniciar um diálogo, que normalmente gera mais dificuldade. Então, olhamos só a tarefa. Познакомьтесь с описанием ситуации, начните диалог. Então, veja uma descrição da situação, começa o diálogo. Я хочу купить музыкальный диск. Посоветуйте, какой диск мне купить? Eu quero comprar um disco de música, me aconselham que disco eu devo comprar. Então, a avaliação principal que se faz nessa tarefa é se você faz ação de aconselhar.
Então, se o verbo diz aconselho, você tem que aconselhar. Я советую, e vocês falam e dizem o que quiserem. Segundo диалог. Вы пришли к врачу. Начните разговор. Объясните, почему вы пришли. Então, você veio ao médico, começa a conversa, explica por que você veio. Então, se diz começa a conversa, é você que tem que começar a conversa. Então, já tem que começar comunicando algum sintoma, alguma dificuldade para o médico. Próximo диалог. Вы опоздали на урок. Объясните преподавателю, что случилось. Então, de novo, temos que prestar muita atenção nesse verbo. Você atrasou na aula, explique para o professor o que aconteceu. Se tem o verbo объяснить, explique. Então, você já tem que tomar atitude e começar explicando. Depois. У вас день рождения. Пригласите друга, подругу. Скажите, где и когда будет праздник. Então, você tem aniversário, convide um amigo ou amiga, digam onde e quando será a festa. Então, lembramos que temos que cumprir tudo que tem escrito. Se tem que convidar, convide. Se tem que falar onde e quando será a festa, tem que indicar isso. Né? Se for у меня дома, na minha casa. Адрес, проспект Ленина, 32, 12 апреля в 5 часов. Готово. Aqui. Вы давно не видели вашего друга, а сегодня вы с ним встретились. Начните разговор. Então, faz tempo que vocês não veem o seu amigo e agora vocês se encontraram. E hoje vocês se encontraram. Comece a conversa. Então, você que vai ter que começar a perguntar. Как дела? Все хорошо? Как твоя мама? Как твоя бабушка? Então, em todas essas situações, você que vai começar o diálogo e a aplicadora do texto vai acompanhar respondendo. Bom, nós conversamos sobre todas as 5 partes do texto. Pela experiência do ano passado, como conversação e como compreensão auditiva, os alunos brasileiros não têm tanta dificuldade, pelo menos quem estuda na escola, quem estuda com nativos de russo, normalmente não tem tanta dificuldade, porque assuntos são simples. A parte da leitura, da escrita, também isso exige uma pequena prática de uso de dicionário e um certo vocabulário. Agora, a parte mais complicada para alunos brasileiros somente é a gramática. Então, nós recomendamos fazer os exemplos de texto, tem alguns disponíveis na internet. Então, se vocês tiverem mais dúvidas sobre isso, me contatem pelo e-mail que eu deixei no último slide. Bom, aqui estou mostrando o exemplo de certificado que vocês vão receber se passarem todas as 5 partes da prova, acima de 66%. Isso não é simplesmente o certificado da universidade, é certificado emitido pelo Ministério de Educação russo. Então, é um documento muito sério, que tem um número individual, que é feito com marca d'água, que é mandado pelo correio, não se trata de baixar algo por internet. Então, um documento sério, como o seu número individual, o certificado não tem prazo de validade. Bom, aqui só vou dar algumas informações sobre como foi no ano passado. No ano passado eram 3 escolas que participaram, aulas de russo privet, onde eu dou aula, Clube Eslavo, que a sede também fica em São Paulo, e Skavushka, que é uma escola do Rio de Janeiro. Então, todas as 3 escolas juntas tinham 35 alunos fazendo a prova. Desses 35, 32 passaram. Somente 3 pessoas não conseguiram fazer. A maior parte fez A2. Tinha também bastante gente fazendo A1, B1 e 4 pessoas fazendo B2, uma das quais não passou, e uma pessoa fazendo C1 que conseguiu receber o certificado. Aqui uma das fotos, como isso acontecia em São Paulo, nós alugamos uma sala perto do metrô Jabaquara. Então, cada aluno tinha seu lugar individual para fazer a parte escrita da prova, podia usar dicionário. Aqui, esses computadores com fones eram para quem faz a parte de compreensão auditiva, que cada aluno fazia a parte de compreensão auditiva no seu momento, colocava fone, marcando no papel. Então, a única parte da prova que acontecia fora dessa sala grande é a conversação.
porque a aplicadora do teste ficava numa salinha ao lado e alunos saíam um por um no tempo marcado para fazer essa parte da prova. Bom, aqui da entrega dos certificados para quem fez pelo Clube Privê, que aconteceu na Igreja Ortodoxa de Piranga. E aqui mais algumas lembranças que, como foi a primeira vez que a Universidade de São Petersburgo veio para o Brasil aplicar o teste, então saíram algumas notícias sobre isso na internet, que vocês podem ver. Então, aqui é uma notícia do site da própria cidade de São Petersburgo, falando que СПбГУ впервые провел тестирование по русскому языку в Бразилии. Então, a cidade de São Petersburgo, pela primeira vez, conduziu o teste de proficiência em língua russa no Brasil. Aqui uma foto tirada no Rio de Janeiro. E aqui mais um resultado do nosso trabalho, porque, assim, pela experiência que nós tivemos na preparação no ano passado, nós vimos que existe uma variedade enorme nos materiais, nas maneiras que professores ensinam os alunos no Brasil. Não existe um único esquema, poucos professores seguem os passos recomendados para A1, A2. Então, para conseguir recomendar para cada aluno o nível que combine melhor com ele, nós precisamos elaborar um teste de rastreamento, que incluía um teste online de gramática e uma redação. Como é uma experiência inusitada, nós acabamos escrevendo um trabalho científico que nós apresentamos no Congresso em Petersburgo este ano. Esse trabalho também pode ser facilmente achado na internet, se chama «Тест по русскому языку, как иностранному в Бразилии. Опыт подготовки и проведения». Então, teste de proficiência em língua russa como estrangeiro no Brasil. A experiência de preparação e de realização. Então, aqui nós temos 2 coautores da cidade de São Petersburgo e 3 coautores das escolas que participaram do teste de proficiência no ano passado, inclusive eu. Bom, aqui, se quiserem parar o slide, ele é com calma, que quem já tiver domínio melhor, vocês podem ler o nosso resumo, contando como foi isso. E aqui, finalizando, quero falar que este ano o teste de proficiência em russo vai acontecer em novembro. Em São Paulo, 14, 15 e 16 de novembro. Em Brasília, no domingo 17 de novembro. E no Rio de Janeiro, na classe do feriado do dia 20. Esse ano são 6 escolas participando. Então, tem escolas que têm sede principal em São Paulo, que é o Clube Russo Privê, Clube Eslavo e Clube de Cultura Russa. Tem a Escola do Rio, a mesma que participou no ano passado, os Kalushka, e 2 escolas de Brasília, que é Onto Letras e Rio Idiomas. Então, nós estamos esperando vocês. Vocês podem inscrever para a prova em qualquer uma dessas cidades, pela qualquer uma dessas escolas. Todas as escolas têm informação sobre como se inscrever, sobre a preparação. Então, só vocês contactarem a escola da sua preferência. Agora, se quiser falar comigo, aqui tem o meu e-mail, palestrasrussas@gmail.com. Eu sou a doutora Ana Smirnova e terei um grande prazer em responder dúvidas de vocês. Muito obrigada pela atenção e boa sorte na preparação para o teste de proficiência em russo. Obrigada.